você aprendeu sobre a influência da genética e do estilo de vida na saúde, de maneira que se questionarem você agora, o que mais influencia a saúde? Olha, depende do tipo de doença, mas de uma forma geral, o estilo de vida da pessoa parece ter um peso maior na qualidade de vida relacionada à saúde desta pessoa do que a genética sozinha, tá? Porque existe, na realidade, uma interação desses dois aqui, mas a maior parte dos fatores que determinam a saúde da pessoa você pode controlar através do estilo de vida. Que tipo de estilo de vida é esse, professor Matheus? Olha, é aquilo que nós vamos abordando ao longo de todas as nossas aulas, tá? Nós falamos sobre atividade física, sobre o exercício físico, sobre a alimentação, em maior ou menor grau, sempre vou dar alguns comentários, hoje também eu vou entrar um pouquinho nessa parte da alimentação, sobre o sono, vai ter um momento que vamos falar bastante sobre o sono. Então foram coisas que vocês já aprenderam e vão continuar aprendendo, né? Sobre o sono eu não falei ainda, mas vocês vão aprender mais para frente. Você também viu alguns fatores que influenciam na geração de sentimentos e emoções no cérebro, né? Nós falamos sobre aquelas moléculas chamadas neurotransmissores, e hoje nós vamos falar mais especificamente de um deles, que é a serotonina. Você também viu como que a nossa tomada de decisão ela pode ser afetada pelas próprias armadilhas que o nosso cérebro cria, né? Podem ser armadilhas através da ilusão de ótica, como eu demonstrei para vocês num experimentozinho, como podem ser armadilhas através da minha tomada de decisão no que diz respeito à maneira como eu estou pensando. E vocês vão ver hoje no experimento que eu fizer que isso acontece com muita facilidade. Às vezes o exercício ele pode ajudar ou atrapalhar nessa tomada de decisão. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso também, nesse primeiro momento, né? Essa é a primeira vez que eu estou mostrando isso para vocês, então eu vou explicar bem certinho como funciona quando você faz exercício, quando você não faz exercício, e como que isso é na tua tomada de decisão. E você também respondeu um breve inquérito sobre os mitos, né, de saúde no corpo, também sobre aquele podcast dos neuromitos, né, e levantou algumas dúvidas a esse respeito. Essas dúvidas que vocês colocaram, né, de assuntos que vocês também gostariam de estar trabalhando, e dúvidas que vocês têm que vocês ouviram o vizinho falar, um primo, um tio, uma prima falando, alguém comentou alguma coisa para vocês e vocês não têm muita certeza, viram na internet. Vocês colocaram essas dúvidas para mim. E parte dessas dúvidas nós vamos trabalhar hoje, tá? Nós vamos responder hoje. Parte desses assuntos que são atraentes para vocês, nós vamos estar trazendo hoje também. Hoje, né, nós vamos estar aprendendo o seguinte, um pouco sobre a estrutura do cérebro, tá? O que é o cérebro, afinal das contas, né? Fica no joelho, na barriga ou na cabeça? Professor, fica na cabeça, ok, ótimo, parabéns, nota 10. Mas como é que ele fica parado dentro da minha cabeça, da minha caixa craniana, tá? Como é que isso funciona, tá? O que segura o cérebro lá? Como é que ele se comunica desde da dor que eu sinto na ponta do pé, essa dor que eu sinto não é, na realidade, na ponta do pé, mas é o meu cérebro que processa, como que isso ocorre, tá? Ele vai entender de uma forma muito simples e muito breve, eu vou explicar isso para vocês e vocês vão entender, tá? Como é que é essa estrutura cerebral. Você vai entender também como que o exercício interfere em diversas funções no cérebro, nomeadamente, hoje nós vamos falar sobre a implicação da atividade física nos índices de serotonina, tá? Eu também vou falar um pouquinho sobre a alimentação, como pode modular os níveis de serotonina no teu cérebro, mas você vai ver que tudo que você faz da tua vida, tá, volta para você com sentimentos, ok? Tudo que você faz na tua vida volta para você através de emoções, sentimentos e sensações. De maneira que muitas pessoas reclamam que não conseguem se motivar ou que não tem interesse para muitas coisas no seu dia, basicamente porque se você olha as 24 horas do dia dela, os hábitos de vida daquela pessoa não propiciam que o cérebro tenha vontade de fazer alguma coisa mais do que o que ele já está fazendo. Tá? Não propicia para o cérebro aprender com mais facilidade, não propicia para o cérebro ficar mais feliz, tá? A felicidade e a tua tristeza, elas assentam no teu cérebro. E nós vamos hoje entrar em um desses neurotransmissores. Outras aulas a gente vai abordar outros e da relação que existe com o esporte, por exemplo, a dopamina, a relação que existe com o doping, por exemplo. Mas hoje nós vamos começar falando sobre essa serotonina, que é um neurotransmissor super interessante. E você também vai observar como é que a tomada de decisão ela é orquestrada por diversos fatores, tá? Então, eu tomo uma decisão no meu cérebro, e quando eu falo tomar decisão, é o meu pensamento, tá? Eu tomo uma decisão no meu cérebro e tem muitas coisas acontecendo por trás e eu não me toco necessariamente disso. Eu não
não tenho consciência do que está acontecendo, tá? E você vai ver hoje alguns fatores que interferem nisso, tá? Em alguns experimentos que nós vamos estar fazendo. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, abre o microfone, fala para mim e vão conversando comigo, tá bom? É o seguinte, aqui vocês estão vendo um desenho bem esquisito, na verdade, dentro do corpo humano. Aqui, como se você traçasse um raio-x do corpo humano e a imagem preponderante, né, que ia emergir, era do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, então, ele é formado, para vocês saberem, né, por sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? O periférico nessa imagem são essas linhas azuis, ok? Então, se for para mim traçar o periférico, é isso daqui, ó. Beleza? É tudo que inerva a minha periferia, no caso, as extremidades do meu corpo. Perfeito? Então, tudo que não é cérebro e medula espinhal é sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, tá? Que é do inglês Central Nervous System, ok? CNS ou SNC, ele é formado pelo cérebro, que está aqui na tua cabeça. Ah, professor, o cérebro está na cabeça? Sim, teu cérebro está na tua cabeça, perfeito. Cérebro e medula espinhal. A tua medula espinhal, tá? Na realidade, é uma extensão do teu cérebro, tá bom? É uma extensão do teu cérebro. Tanto que existem alguns exames que você faz, é, por exemplo, extrair líquido cefalorraquidiano, né, por punção lombar, é um exame que você tira uma parte do teu cérebro mesmo, né? Só que é uma agulhada que você recebe lá na coluna, né, nas costas. Perfeito? A principal célula do teu sistema nervoso é o neurônio, tá? Esse neurônio que está desenhadinho, bonitinho aqui. Obviamente, ele não é tão bonitinho assim, tá? Aqui é um desenho é, gráfico, digamos assim, em 3D, mas na realidade o neurônio, ele é assim, ó. Bem, ele não tem essa cor, não é essa mesma cor, mas aqui é com microscopia eletrônica, ela recebe uma tinta, e daí você consegue verificar melhor as moléculas que compõem, mas o neurônio é isso daqui, ó, turminha. Tá vendo? Ó? Então, tem esse corpo celular, né? E essas extensões aqui, ó, né? Que nós chamamos de axônios, e esses axônios, eles vão criar sinapses, né? Sinapses é onde eles criam novas conexões. Se vocês observarem esses pontinhos aqui, vocês vão ficar pensando assim, poxa vida, professor Matheus, você está falando sobre neurônio na educação física? Estou falando sobre neurônio na educação física. Por quê? Porque o efeito do exercício físico acontece, tá vendo esses pontinhos vermelhinhos? Tá? É bem aqui que acontece o efeito do exercício no cérebro. Nesses pontinhos vermelhinhos que vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó, tá? Aqui vão ser criadas novas conexões dos neurônios. Tá? Eles vão criar novas conexões. E uma das características do exercício físico, talvez uma das principais no cérebro, é que ele permite que o teu cérebro crie novas conexões. Mas novas conexões em qual parte do cérebro, professor Matheus? Ora, em várias partes. Principalmente na parte que é mais estimulada. Tá? E sobre isso nós vamos falar mais para frente também. Alguns desses neurotransmissores que navegam aqui dentro do teu cérebro, tá? De neurônio para neurônio, eles se comunicam através de neurotransmissores. Então, de uma forma bem resumida, eu vou colocar para vocês o seguinte, turma. Imagine que eu vou dizer aqui um neurônio, tá bom? Vou dizer aqui um neurôniozinho. Parece uma palmeira caída, mas enfim. Aqui está um neurônio e aqui eu vou dizer outro neurônio. No teu cérebro, você sabia que os neurônios eles não se tocam, tá bom? Os neurônios eles não se tocam diretamente, digamos assim, né? O que acontece? A comunicação entre eles vai se dar de um neurônio daqui para este. Mas se eles não se tocam, o que faz a comunicação, professor Matheus? É que quando o sinal elétrico chega nesse neurônio aqui, ó, ele libera nessas pontinhas o que nós chamamos de neurotransmissores. São essas bolinhas que eu estou desenhando aqui na tua tela agora. E esses neurotransmissores vão se conectar com esse neurônio aqui e vão fazer o mesmo sinal trafegar para cá, que vai liberar outro neurotransmissor aqui, nesse caso o mesmo que foi recebido, né? E vai sinalizar para outro neurônio, e para outro neurônio, e para outro neurônio, e para outro neurônio, e assim vai. E assim que é feita a comunicação, por exemplo, se você tomar uma agulhada no teu pé, ok? Você vai sentir a dor do teu cérebro, beleza? Porque a comunicação que vai ser dada vai ser de neurônio para neurônio através de neurotransmissores que foram liberados. Alguns desses neurotransmissores aqui são esses daqui, ó. Dopamina, glutamato, GABA, acetilcolina, serotonina. Aí tem outros, né? Glicina, nicotina, nicotinamina, enfim, vários outros neurotransmissores. Mas aqui talvez tenham
os principais neurotransmissores do sistema nervoso central, e hoje eu vou começar falando sobre esse daqui, que é a serotonina. A serotonina, turma, é o neurotransmissor que todo mundo quer no cérebro, tá? Na quantidade boa, obviamente, né? Em boas quantidades. Ela está ligada às sensações de humor, fadiga e depressão. E que sentido, professor Matheus? Ora, baixos níveis de serotonina no teu cérebro estão associados a sintomas depressivos e depressão, tá? Tristeza, angústia, aflição, medo, pensamentos suicidas, tá? Enfim, quando a tua serotonina baixa no teu cérebro, você se sente triste, você chora à toa, enfim, acontecem várias coisas, todo mundo já passou por isso em maior ou menor grau, tá? Todo mundo já ficou triste em algum momento em maior ou menor grau, correto? E aí você assim, ok, professor Matheus, mas como é que pode, então, um dia eu fiquei triste porque, sei lá, eu perdi um ente querido, aconteceu de eu tirar uma nota baixa em educação física, ou em mecânica, ou enfim, qualquer aula que vocês têm lá, eu fiquei triste. Isso causou uma queda na serotonina? Sim. O próprio fato de você pensar em algo que pode te entristecer faz o teu nível de serotonina baixar, tá? É um dos fatores. Aí tem outros fatores. Um deles que eu vou explicar agora, eu vou falar dois deles na aula. Atividade física e exercício físico. Eles são atividade física, exercício físico e alimentação. Esses dois fatores são capazes de modular, ou seja, de controlar os níveis de serotonina no teu cérebro, tá? Controlado de que forma, professor Matheus? Ora, controlado de tal forma que eu consigo fazer esses níveis subirem ao longo de alguns meses naturalmente, sem ter que recorrer a medicamento, sem ter que recorrer a suplementação, sem ter que recorrer a, enfim, qualquer outro tipo de terapia farmacológica. Perfeito? Que é isso que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Alimentação, atividade física, elas afetam consideravelmente os níveis de serotonina no teu cérebro, beleza? Olha só, eu peço perdão esse desenho aqui que eu fiz para vocês, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, muita atenção que agora que eu vou mostrar como é que o exercício afeta os níveis de serotonina no teu cérebro. E como que o exercício pode deixar mais feliz. E que tipo de exercício que é esse que pode deixar mais feliz, tá? Porque se eu tenho baixa serotonina, eu tenho estado depressivo e tristeza. Se eu tenho mais alta serotonina, eu tenho mais alegria. Sabe aquela sensação do teu dia que você imagine que você tem lá a tua conta bancária, tá cheinha de dinheiro, ok? Você tá só com notas boas na escola, você tem, enfim, a tua namorada te dá muitos presentes, né? Ou, né, se você é uma menina que tá um pouco triste, mas o teu namorado cuida de você, e você só tem notas boas, e tá enfim, com dinheiro sobrando. Imagine todas as condições que te deixam felizes, tá? Quando você tá naquele momento feliz, a tua serotonina tá bem em alta no teu cérebro. E é um pouquinho disso que eu vou mostrar um pouco do efeito do exercício que ela pode causar um efeito parecido, tá? Um efeito muito parecido, por sinal, ao longo do tempo. O que acontece? Imagine que aqui vocês têm o sangue de vocês, tá bom? Aqui está o sangue, tá? Nessa parte que está em vermelho na imagem aqui, né, é o sangue de vocês, tá bom? E o sangue corre vários nutrientes. Aqui, nesse caso, eu ilustrei um nutriente, é uma proteína chamada albumina, tá? Essa ALB aqui, que está nesse triângulozinho desenhado aqui, ó, eu deixei ALB, é a albumina, tá bom? Albumina. Então, a albumina está correndo lá no teu sangue, né, normalmente. Aí você está sentado ouvindo essa aula, tem albumina correndo lá no teu sangue. O que acontece? A boa parte dessa albumina tem ligado, junto com ela, um aminoácido. A albumina é uma proteína. E tem um aminoácido ligado que é chamado triptofano. Tá? Triptofano. Que é esse quadradinho verde com trip, tá escrito. Esse é um aminoácido chamado triptofano. Ele está ligado à albumina, como vocês podem ver aqui no meu desenho, tá vendo? Esse triângulo está ligado com o triângulo da albumina está ligado com alguns quadradinhos de triptofano. Perfeito? O que acontece? Se aqui é o sangue de vocês, estão vendo esses blocos desenhados aqui, ó? Eu fiz em cima e embaixo, né, do sangue, tá? Aqui é um capilar, ok?
E nesse caso é um endotélio, é uma célula endotelial, mas para o cérebro ela é chamada de barreira hematoencefálica. É uma barreira que separa, aqui está o teu cérebro, tá? E aqui está o sangue, como vocês viram anteriormente, né? Aqui está o sangue. Deixa eu só mudar a cor da caneta para vocês verem um pouquinho melhor. Aqui está o sangue, e aqui está o cérebro. E essas duas são separadas pela barreira hematocefálica. É uma barreira que protege o teu cérebro, tá? Essa barreira aqui, inclusive, ela foi foco do meu estudo do doutorado, do mestrado. Eu estudei essa barreira aqui. Então, o que acontece? Você está lá paradinho, tá aí, o teu triptofano está ligado na albumina e tudo bem, ok? O que acontece? Você começa a se exercitar. Quando você começa a se exercitar, o que acontece no teu sangue é o seguinte: já que você estava parado, você transitou para o estado de exercício. O que acontece é que aumenta no teu sangue uma molécula chamada ácidos graxos, tá? Também conhecido como ácidos gordos. Sabe aquilo os ácidos graxos que você analisa no exame de laboratório do sangue? É isso daqui, tá? Então é essa moléculazinha que eu desenhei aqui que está em amarelinho, essa bolinha amarela. Então, quando você começa a se exercitar, os ácidos graxos começam a subir um pouquinho no teu sangue. Por quê? Porque eles saem ali da tua barriguinha, da gordurinha que você tem acumulado no teu braço, da gordurinha que você tem acumulado nas tuas pernas e tal. Você começa a emagrecer, basicamente. E antes dele ser queimado, ele tem que ir pro sangue, tá? Porque daí é o sangue que vai distribuir ele para a musculatura, para que a musculatura possa queimar e gerar energia, tá bom? E o que acontece? Olha que coisa interessante. No teu corpo, tá? Então, você começou a exercitar, esse ácido graxo começou a subir no teu corpo. Está representado por essa bolinha amarela aqui. No teu corpo, esses ácidos graxos, eles têm maior afinidade com a albumina, mais do que o triptofano. Então, o triptofano, ele não tem muita afinidade. Ele ficou ali juntinho com a albumina, tá coladinho, mas a hora que aparecer um ácido graxo, a albumina fala o seguinte: ó, o triptofano, cai fora daqui, eu quero ficar grudadinho com a gordura, tá? E é isso que acontece. Tá vendo? Ó? Olha a transição da imagem que eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Aqui, triptofano ligado à albumina, aqui a gordura se ligou. Triptofano, gordura. Triptofano, gordura. Vendo essa transição? Tá? Por que isso acontece, professor Matheus? Ora, porque a albumina tem mais afinidade, ela quer ficar mais grudadinha com a gordura do que com o triptofano. Mas o que acontece? Olha que coisa interessante. Você está se exercitando, esse triptofano, então, ele foi liberado. Ele foi liberado. E quando ele é liberado, ele se torna apto a atravessar a barreira hematocefálica e entrar no teu cérebro. Porque assim, ele está junto com a albumina, ele não entra. É uma molécula muito grande, o cérebro não deixa que entre lá. Mas quando ele está liberado, soltinho, aqui, ó, ele entra. Ele atravessa e entra no teu cérebro. E aqui acontece a mágica da serotonina. Por quê? O triptofano ele vai ser convertido em duas etapas para serotonina. E quanto mais triptofano eu tenho no meu cérebro, mais serotonina eu também vou ter. Perfeito? Logo, melhor vai ser o meu estado de humor. Olha que coisa interessante, não é? Então, tá vendo? Você fica pensando, nossa, professor Matheus, mas então por isso que às vezes, quando eu termino um exercício, eu tenho aquela sensação de um relaxamento, né, um bem-estar, até uma certa preguiça que me dá depois do exercício. Essa sensação de cansaço, de relaxamento, uma certa fadiga, até é a quantidade de serotonina que subiu no teu cérebro, tá? Isso eu não estou falando da parte muscular, estou falando da parte do central, do cérebro mesmo, tá? Então, subiu aquela serotonina, te causa aquela sensação de relaxamento. Sabe aquele relaxamento pós-treino que você tem depois de uma corrida, por exemplo? E o teu cérebro está inundado de serotonina. Isso só foi possível por quê? Porque quando eu comecei a me exercitar, a gordura chegou no meu sangue, a albumina preferiu ficar com a gordura, liberou o triptofano entrou e foi convertido em serotonina. Professor Matheus, mas será que eu não posso comer serotonina? Para mim fica melhor? Você deve estar pensando isso, poxa, professor, mas se eu quero aumentar minha serotonina no meu cérebro, então eu posso comer serotonina, eu vou ficar melhor. Olha, em teoria sim, só que na prática isso não acontece. Por que não acontece na prática, professor Matheus? Porque se você observar, essa serotonina aqui, ó, ela é muito grande. Tá? Ela é muito grande. E ela não atravessa essa barreira aqui. Tá? Você pode, olha, se entupir de serotonina no teu sangue, ele vai chegar no teu sangue, né? Ela não vai entrar no teu cérebro, porque a barreira hematocefálica não vai deixar entrar. Mas o que entra, afinal das contas? Olha, entrou o triptofano. E o triptofano é precursor da serotonina.
Então, eu posso aumentar a minha carga de triptofano, tá? Na dieta. O que tem triptofano? Ah, várias coisas têm triptofano, na verdade, tá? Várias coisas. A banana tem triptofano, o atum, vegetais de folha escura, enfim, várias coisas. Aqui eu coloquei alguns, tá? Alguns nutrientes, alguns alimentos, né? Que tem triptofano. Por exemplo, o leite, ele é rico em triptofano, tá? Vegetais de folha escura também são ricos em triptofano. Carne de peru, talvez uma das maiores concentrações de triptofano tem na carne de peru. Atum, peixes em geral, tá? Tem muito triptofano. Sementes, ok? Ah, amêndoa, nozes, vários tipos de sementes têm triptofano, grandes concentrações de triptofano. Quando eu aumento essa concentração na alimentação, normalmente eu tenho um aumento também de serotonina no cérebro, tá bom? Normalmente, ok? O que acontece muitas vezes é que aqui, ó, essa conversão de triptofano a serotonina é feita por uma enzima, tá? Em duas etapas aqui no caso. E essa enzima, ela é ativada por uma coisa que nós chamamos de vitamina D. Vitamina D, tá? E se eu não tenho bom aporte de vitamina D na minha alimentação, eu posso ter problemas depressivos, porque daí posso ter muito triptofano, mas não vou ter muita serotonina, porque essa enzima aqui não está funcionando direito, tá bom? Então, o que tem vitamina D, por exemplo, para ajudar no meu pensamento? Tá? Óleo de peixe, por exemplo, uma das fontes mais ricas de vitamina D, tá? Carne de fígado, tem vitamina D. Tá aqui, a carne de fígado talvez seja a única coisa que eu não como, na verdade. Matheus, propriamente dito, né? Eu gosto de comer tudo, eu como qualquer coisa, pode estar até meio vivo, mas carne de fígado é uma coisa que não me desce muito bem. Mas é bom, tá? Gema do ovo, tem forte quantidade de vitamina D, entre outros, ok? Lembra-se que eu falei para vocês como não vale a pena suplementar? Por que não vale a pena suplementar, professor Matheus? Porque está aqui, ó. Tá aqui o que você precisa, tá? E aqui você tem todas as condições necessárias para absorver essa vitamina D. Além de algo que é extremamente necessário nesse caso, você tomar luz do sol. Tá? Porque a vitamina D ela é dependente da ativação por raios ultravioletas. Então você precisa tomar luz do sol.